Quando Deus olhou aquela pecaminosidade, aquela consequência terrível da queda, o que ele disse? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Deixe-me construir um quadro em torno deste versículo para vocês. Eu vou citar textos, não tem necessidade de você abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27 diz assim: que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Está assim: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Só até aqui. O 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Somente até aqui. Então você vai ver que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quanto à imagem de Deus no homem, Deus criou para que nessa imagem o homem tivesse a expressão de Deus, ele expressasse Deus. E quanto à semelhança, Deus criou o homem para que ele pudesse ter comunhão com Deus. Então nós vemos aqui que Deus criou o homem para a sua expressão e para a comunhão, para que o homem pudesse expressar Deus por meio do governo de Deus. O homem era uma expressão de Deus na terra. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você pode ler isso baseado no Salmo de número 8, você vai ver justamente isso. O Salmo de número 8 vai mostrar para nós tudo isso. O Salmo de número 8 vai dizer assim, em outras palavras, que a terra e o céu estavam numa conectividade próxima. Espiritualmente falando, a terra e o céu, em Gênesis capítulo 1 e 2, eram muito próximas. Havia uma harmonia. A terra refletia o céu, e o céu era um espelho para a terra. Que lindo, irmãos, era aquele ambiente. Era tão lindo, que a Bíblia diz que Deus, ele descia no jardim do Éden, na virada do dia. E é lindo isso, irmãos, quando você examina esse texto no hebraico, a palavra ali, presença de Deus, é peniim, da onde vem face. A tradução melhor é que a face de Deus percorria todo o jardim do Éden. Que lugar era aquele, irmãos? Aquele era o jardim de Deus na terra. A terra era o jardim de Deus, mas o homem caiu. Quando o homem caiu, ele perdeu a expressão e a comunhão com Deus. Gênesis 2,17 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto não está fiel em conformidade com o hebraico. No hebraico está assim: morrendo, morrerás. É assim que está no texto hebraico. Morrendo, essa palavra certamente não existe. Certamente não existe. No hebraico está assim: morrendo, morrerás. Esse morrendo é a morte espiritual. E o morrerás é a morte eterna. Então a primeira morte que o homem experimentou foi a espiritual. Por isso que a primeira vida que o homem experimenta é a vida no espírito. Tá certo? É a vida no seu espírito. A sua faculdade agora flui. Intuição, consciência e comunhão. É aqui que vem a vida. É aqui que o Espírito vai habitar. É aqui que a palavra fala. E os efeitos da obra de Deus no nosso espírito vai refletir na nossa vontade, na nossa mente, nas nossas emoções. Gênesis capítulo 3, versículo 8, que é o texto que eu acabei de citar. Diz assim: quando ouviram a voz de Deus que andava, essa palavra andava, no jardim pela viração do dia, essa palavra andava, que é peniim. Vou colocar outras traduções. A tradução brasileira, essa tradução foi revisada por Rui Barbosa, irmãos. Tradução muito bonita, muito linda, muito importante. Diz assim: ouviram o ruído de Deus Jeová que passeava pelo jardim. Uma outra versão, a versão corrigida, está assim: e ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim. E a Bíblia King James, que é uma versão muito importante, ela foi traduzida por Tidale, depois traduzida para o inglês, do inglês para o português. Ela diz assim: eles ouviram os passos de Jeová, que caminhava pelo jardim. Por que eu leio tudo isso, irmão? Não seria melhor ler só uma versão?
só para nos dar um quadro, o que era aquela comunhão que Adão tinha com Deus. Era como se a face, era como se eles escutassem o caminhar de Deus, os passos de Deus pelo jardim. Essa era a comunhão que eles sentiam, e tudo isso era experimentado por um espírito vivificado. Sua alma era governada por essa vida no espírito. Hoje, ao contrário, é a nossa alma que está no governo e não o nosso espírito. O homem hoje, ele deixou de ser um homem espiritual e passou a ser um homem almático. Por isso que existe esse tanto de transtorno, essas doenças. Por isso que existe pessoas com tantos complexos e complicadas. Por isso que as pessoas estão mentalmente e emocionalmente doentes. Isso é sério, meus irmãos. Agora observe um outro texto, para a gente formar esse quadro e interpretar Gênesis 6:3. Gênesis 3:24, é a última porção desse quadro que eu quero ler. Escute. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Observe, numa outra versão, a corrigida, fala assim, uma espada inflamada que andava ao redor. Agora você percebe, irmãos, que quando primeiro, vamos por partes. Primeiro, aquele homem criado por Deus, Salmo de número 8, versículo 4, diz assim, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Veja isso, irmãos, observe o que eu estou dizendo para vocês. O homem foi criado de uma maneira muito delicada. Salmo de número 8, 4 diz assim, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. No hebraico é vestistes. Tudo que eu pude mostrar para vocês aqui, mostra como o homem estava vestido desta glória. Como o homem era cuidado por Deus, como Deus se revelava no seu amor, para este homem que ele criou, para sua expressão e para sua comunhão. Esse homem, agora ele pecou. Quando ele pecou, a justiça de Deus e a santidade de Deus impedia que o homem voltasse para aquele lugar, para aquela posição e para aquele lugar. Então o que Deus fez? Ele colocou a espada da sua justiça. E à medida que o homem foi caindo, ele colocou uma sentença. Qual sentença é essa? Meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Isso aqui é uma sentença. Agora vamos meditar. O que você me diz quando você lê Gênesis 6:3 com Atos 2:1, quando diz que o Espírito Santo desceu e veio habitar aqueles quase 120. Por que Atos não colocou assim, quase 110, quase 150, colocou quase 120? Porque Deus disse, os dias da sua vida serão 120 anos. Deus queria que nós lembrássemos de algo. O que aconteceu, irmãos? Gênesis 6:3 diz, meu espírito não habitará para sempre com o homem. Agora em Atos 2 nós temos o espírito descendo e habitando quase 120 pessoas. É porque entre Gênesis 6:3 e Atos 2:1 tem uma cruz. Veio um homem, e esse homem, ele veio em carne, mas ele não foi carnal. Esse homem mudou o rumo das coisas. Esse homem, ele traz tudo de volta à centralidade de Deus. Quem é esse homem? Aquele que venceu o pecado, aquele que o pecado não encontrou nele lugar, a carne não encontrou nele lugar. Embora tenha sido tentado em todas as coisas, ele não pecou. Ele foi provado em tudo, não caiu. Ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Este é o homem, e este homem tornou a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Ele é o nosso modelo. Ele é o homem por nós diante de Deus. Eu vou repetir. Ele é o homem por nós diante de Deus.
Se ele é este homem, Paulo diz, não sou eu quem vivo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Gálatas 1,16. Deus aprove Deus revelar seu Filho em mim, não é para mim, é em mim. Sabe o que significa isso? Dentro de nós existe uma revelação de Cristo. É pouco isso, irmãos? É pouco isso? Não é pouco, irmãos. Não é uma revelação para mim, é uma revelação dentro de mim.